Olá, Olá, tudo bom, Jaime? tudo Olha, ótimo e você? tudo jóia. Primeiramente, eu queria agradecer a todos vocês que estão entrando nessa live, nesse momento, onde a gente vai estar conversando com Jaime Batista, executivo do grupo Aliança, né, ligado ao Hamburgo Sud, para falar justamente sobre os impactos da pandemia no modal, no que está acontecendo nos portos, né? Ele vai estar explicando isso em detalhes com a gente. Sim, Milena, a live vai ser gravada. Mais uma vez, obrigada a todos que estão acompanhando Câmara Argentina, Bahia, sempre dando aquele apoio. Muito obrigada, presidente Paulo. Muito obrigada ao cônsul Pablo e toda a equipe técnica, Gabriel, Vera, querida, sempre ajudando. Muito obrigada a todos que estão entrando. Mais uma vez, fazendo novamente a apresentação. Dessa vez está aqui Jaime Batista, que vai falar para a gente sobre os impactos do Covid-19 na atividade portuária. O que está acontecendo, gente? Como é que está isso? Verdade? Foram cancelados alguns destinos? A gente vai estar conversando isso agora, entre doces e sabores. Jaime, temos presença da Argentina nesse momento. Olá, querida, como estás? Um gusto verte. Temos presença agora de pessoas da Argentina assistindo. Obrigada, Jaime, por ter aceitado esse convite. Como você está? Cuidando da família? Como está tudo? Tudo ótimo, atuando aí em home office há pelo menos já 6 semanas, né, mas estamos todos em casa, né, as minhas filhas aí fazendo as aulas EAD, né, virtual, enfim, a esposa também em home office e o idem. Mas todos seguros. Todo mundo cuidando da segurança mesmo. Momento daqueles, momentos desses que a gente passa na vida, que a gente vê o quanto que a gente é forte, né? Então, Justamente. tem que ser forte mesmo. Não está fácil esse momento para ninguém. Muita empresa fechando, um quebra-quebra danado. A Organização Internacional do Trabalho anunciando que 232 milhões de empresas do atacado e varejo fechando, 111 milhões de indústrias pelo mundo fechando, encerrando suas atividades. Tudo isso é o setor produtivo que está deixando de funcionar, está deixando de gerar emprego. A gente vai ter, provavelmente, a maior recessão da história do planeta, o que tudo está indicando. E isso deixa a gente muito inseguro nisso. Dentro dessa linha, a gente observa os efeitos que o isolamento social está dando, porque, de certo modo, foi noticiado na imprensa, e você tem uma melhor propriedade para estar falando disso com a gente, a questão envolvendo o encerramento, né, o cancelamento de algumas rotas. Fala sobre isso com a gente, por favor. Como é que foi isso? Os portos do Brasil estão impedidos de deslocamento pelos portos do mundo? Conversa um pouquinho sobre o que está acontecendo, Jaime. Então, aqui no Brasil todos os portos estão operando normalmente, né? É fato que o volume de carga em escala mundial ela caiu muito e, consequentemente, os armadores através do mundo, como o nosso grupo, Maersk, Hamburg Süd, Aliança, entre outras marcas do nosso grupo, tivemos que buscar uma readequação em função dessa queda do volume em si. Então, iniciando lá a Covid com a China, né, o fluxo da China para Estados Unidos e Europa caiu muito, né, de uma maneira muito forte, e foi muito rápido, consequentemente, algumas rotas pararam, saindo da Ásia, né, nesse trecho leste-oeste da Ásia para a Europa, Ásia, Estados Unidos, né, algumas rotas foram interrompidas ou as frequências foram diminuídas, né, até para ter essa adequação em função que o volume de mercado caiu muito. À medida que a China retomou, daí quem estava no Brasil, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, consequentemente, daí o impacto continuou, né, de alguns navios ficaram idles, né, parados, né, aguardando aí o momento
de uma retomada, né? Falando especificamente da cabotagem em si, do mercado doméstico, né? A gente vai poder falar com mais detalhes, mas também tivemos um impacto muito forte, muito que você iniciou aí a contar a respeito do histórico de como já está a economia, os seus impactos, né, fechamento de algumas empresas, seja do comércio, seja indústria, né, já com algumas dificuldades, isso vem trazendo sim um impacto muito forte. Mas os nossos portos continuam operando normalmente, tá? Tanto de fluxo de chegadas de carga, saídas de carga, a gente não tem nenhum impedimento operacional ou burocrático nesse momento, desde o início da pandemia, né, foi considerado o transporte como um todo, né, seja ele marítimo, terrestre, né, foi considerado um segmento essencial, né, para o fluxo da economia. Consequentemente, a gente não está tendo nenhum impedimento, principalmente na questão portuária. Certo. Então, o deslocamento de cargas para o Brasil para outros portos está seguindo normalmente, outros portos pelo mundo, está seguindo normalmente, a de longo curso. Sim, está seguindo. Obviamente que, nesse momento, o fluxo de importação de cargas ainda está muito fraco, né, em função de que as indústrias, algumas estão paradas, então as demandas também aqui no mercado interno estão menores, consequentemente o nível de importação caiu muito. Algumas indústrias automobilísticas, por exemplo, que é um setor muito forte em fluxo de importação, né, me parece que começam a dar sinais de que nessa semana ou a outra podem retomar a sua produção. Então, todo esse fluxo ficou parado nessas últimas semanas, ou aquilo que chegou está parado em algum terminal portuário ou fora já de zona primária, já nacionalizado e numa armazenagem estática externa, né, esperando que essa produção retome. Então, esse fluxo de importação ainda continua muito fraco. Porém, a exportação, ao contrário, né, está um fluxo muito forte, né, os navios, se não saem lotados, saem próximo à sua lotação e seguindo os fluxos para África, Europa, Estados Unidos, Ásia, né, então a China retomando, né, como ela já retomou a sua economia, o fluxo, por exemplo, de proteína animal está muito forte, né, daí principalmente a questão de frango, carnes, né, essa exportação está num ritmo muito forte, e em Europa agora já alguns países retomando, né, isso vai fazer com que essa dinâmica volte a crescer aí nos próximos dias, as próximas semanas. Uma dúvida, como estão sendo os procedimentos nos portos? Se chega um navio com alguém doente, né, com os sintomas do Covid-19, como está sendo feito essa questão? Porque está tendo algum protocolo? Como é que vocês estão trabalhando nisso? Então, certamente aí o governo, né, os órgãos de saúde, os órgãos públicos, né, nesse momento aí, tem todo um cuidado justamente de se evitar a pandemia, o Covid. Consequentemente, navios que venham do exterior e que tenham algum indicativo, né, de alguém que tenha sintomas do Covid, aquele armador, aquele proprietário do navio, obrigatoriamente tem que avisar os órgãos de saúde nacionais, no sentido de informar, né, que existem suspeitas a bordo, e daí tem alguns protocolos, né, isso não vai fazer que o navio seja impedido de atracar, mas certamente esse navio atracando, né, os órgãos de saúde vão a bordo, vão conferir qual é o estado, né, daquela pessoa, né, ou da tripulação como um todo, no sentido de se evitar trazer o impacto, né, a disseminação do vírus para a terra. Então, a gente está tendo um cuidado muito grande em se tratando de cabotagem. Os nossos navios, eles giram em águas brasileiras, né, a nossa empresa, não apenas na cabotagem, mas nos fluxos internacionais, né, então está testando a tripulação, né, no sentido de apurar se tem alguma suspeita ou então tenha
alguma suspeita de Covid a bordo, então os testes estão sendo disponibilizados, inclusive aqui para os nossos navios em cabotagem. Tá? E qualquer indicativo, obrigatoriamente, esse armador tem que informar, né? A coisa de umas 2 semanas atrás, por acaso foi a última vez que eu fui ver meu pai em Santos, né, um navio de cruzeiro, né, da costa, né, naquele dia estava atracando e com vários tripulantes com Covid, efetivamente com Covid. Né, eles ficaram em isolamentos, mas tiveram assistência, aqueles casos mais graves, eles foram transferidos do navio diretamente para um hospital em Santos. Né, os casos menos graves se mantiveram a bordo em quarentena. Né, e até onde eu sei, esse navio ainda continua atracado e alguns tripulantes ainda continuam a bordo desse navio lá. Tá? Mas tudo de uma maneira muito controlada. Sim. Agora uma pergunta específica. Como é que vocês do Grupo Aliança, vocês estão fazendo? Quais foram os protocolos que vocês adotaram para salvaguardar a vida do maior patrimônio que vocês têm, que são seus colaboradores? Então, nós somos aproximadamente 1.100 colaboradores a nível Brasil, incluindo os marítimos, né, que são aproximadamente, são 300, 350 marítimos. Né, no que diz respeito ao pessoal de terra, como eu e os meus colegas, né, a empresa se preparou para colocar todo mundo em home office, né, então, nisso que dava os primeiros sinais, né, de que o governo ia justamente iniciar uma quarentena e a empresa se preparou no sentido de colocar todos os nossos colaboradores em casa e com recursos, né, ferramentas, né, como laptop, para quem não tinha, embora muito do staff já possui, principalmente na área de vendas, podemos dizer 100%, né, telefones celulares, né, e as ferramentas para fazer videoconferência, agora virou, né, uma frequência muito forte. Diariamente a gente tem várias videoconferências, seja com staff, seja também com clientes, a nossa própria diretoria, onde a gente faz atualizações quase que diárias a respeito de como está as nossas operações e os nossos volumes, né, sejam eles em cabotagem, exportação e importação. Né, já no que diz respeito, bom, tem todo também aquele cuidado no que diz respeito a instruções, seja para nós, os nossos familiares, para tomar o cuidado, respeitar a quarentena, utilizar álcool gel, máscaras, né? São Paulo agora, a partir do dia 7, né, vai ser obrigatório o uso de máscaras para qualquer necessidade que você tenha de sair à rua. Mas isso tudo a empresa sempre contribuiu no sentido de fazer alertas, comunicados internos para todos os funcionários. Né? Outra coisa também muito importante foi colocar o nosso plano de saúde, né, à disposição com um canal 24 horas, né, para qualquer tipo de problema, sejam eles a respeito de suspeita, né, da Covid, mas também para apoio psicológico, né, para qualquer outro problema que a gente possa estar enfrentando com a família, né, incluindo toda a sua família, né, de ter esse apoio 24 horas para todos nós. Tá? Já para os marítimos em especial, tem toda essa questão também de agora os nossos navios terem os testes, né, de Covid, né, para testar se tem alguém com alguma certeza, né, de conter o vírus, né, e também alguns outros cuidados a bordo, né, que seguiram aí protocolos também como utilização de álcool gel, evitar aglomeração a bordo, né. Hoje a tripulação é muito reduzida, algo em torno de 17, 18 pessoas, para um navio que tem uma dimensão muito grande, mas óbvio, né, que eles sempre estão juntos nas suas refeições, mas tendo o devido cuidado justamente de não haver aglomerações, né, mesmo nesse momento. Né, nós temos também as nossas transportadoras, né, a transportadora terrestre, tanto em Manaus quanto aqui em São Paulo, daí também tiveram cuidados adicionais de asepsia, né, dos caminhões, as nossas operações eles já saem com máscaras, né, o uso de álcool gel, né, eles são instruídos a seguir rigidamente todos os protocolos das empresas, né, onde a gente está operando ali, fazendo uma entrega, uma coleta, enfim, isso tudo também está sendo colocado no que diz respeito à nossa transportadora terrestre.
Certo. Agora, um ponto que eu queria conversar com você. A gente está vendo todos esses impactos do Covid-19. Quais são as expectativas que o setor, que o modal, setor portuário tem? O que você poderia falar para a gente sobre isso? A gente sabe que já estamos entrando numa crise econômica sem escala. Mas quais são as projeções do mercado? Tem notícia positiva? Então, falando especificamente da cabotagem, a qual justamente eu tenho essa responsabilidade, né, como gerente nacional da cabotagem da Aliança no Brasil. Hoje a Aliança é a empresa líder, né, nesse segmento, com aproximadamente 53% de market share. Então nós temos uma importância muito forte nesse mercado, né, mas nós fomos duramente afetados à medida que a nossa economia, né, o nosso mercado interno, né, teve todo esse impacto da quarentena, né, motivado aí pelo Covid. Né, então, o comércio parou, indústrias pararam, e para você ter uma ideia, o nosso impacto já atinge 40% de redução de volume. É uma redução bastante forte, significativa. Né, passados 6 semanas, né, você pode imaginar as notícias que chegam até nós, de cada 5 notícias, 4 com certeza não são muito positivas, né, mas passadas 6 semanas a gente já começa a ver um horizonte um pouco mais leve, mas eu acredito que nosso crescimento, principalmente da economia nacional, ela não vai vir em V, como o nosso ministro da Economia sugere, né, o Guedes, de que ela, né, teve uma queda muito forte, vai ter um crescimento rápido também. Né, eu acredito, né, no U, né, onde a gente teve realmente uma queda muito forte, e para a gente ter uma retomada, a gente vai ter esse bottom line ainda durante um tempo. Eu estimo que nas próximas 2 semanas, pelo menos no que envolve mercado interno, a cabotagem, a gente deve manter essa queda entre 35% e 40%. E daí, a partir mais do final de maio, início de junho, isso se não tivermos extensões de quarentena nas diferentes regiões do país, é possível que daí os volumes comecem a retornar. Né? Agora, a velocidade como eles vão retornar também é a grande dúvida. Né? À medida que essa quarentena vai passando, a gente vai tendo o impacto econômico nas pessoas, né? Queda de renda, desemprego, né? Então, quem vai se motivar está comprando, né, uma linha marrom, uma linha branca, né, um eletroeletrônico, uma geladeira, um fogão, né, nesse momento ou daqui a semanas pela frente. Né? Então, a gente está atuando com bastante cautela, tivemos que tomar algumas ações de racionalização do nosso serviço, né? Mas com todo cuidado, até mesmo porque a gente não quer criar nenhum impacto, até pela importância que a Aliança tem no mercado. Né? A gente não quis criar uma outra pandemia, né, no sentido de as empresas se depararem com falta de disponibilidade de navios ou espaço. Né? Então, sim, tivemos que agir, colocamos um navio idle, né, parado a partir da última semana, né, mas os nossos demais 8 navios continuam ativos ainda, um em caráter quinzenal e os demais ainda em fluxo semanal, né, e cobrindo todas as regiões, desde Rio Grande até Manaus. Né, a gente continua atuando em todos os portos em que a gente conhecidamente já oferece aí para o nosso mercado. Certo. Só uma pergunta, foi noticiado na imprensa que o preço do frete do container na rota internacional, ele chegou a ter, entre Xangai e Porto de Santos, teve uma redução de 15%. Na cabotagem, isso se reflete alguma porcentagem? Vocês estão contabilizando alguma coisa nessa linha? Então, os fretes da cabotagem hoje, todos eles são sujeitos à taxa de bunker, né, que é o nosso combustível. Para você ter uma ideia, esses valores eles são atualizados trimestralmente. Nós tivemos uma revisão agora bem recente, sendo implementada a partir dessa semana, que trouxe uma redução de aproximadamente 21%.
né, nesse preço do bunker. Né, alguns clientes vieram com algumas observações, dizendo que esperavam uma redução ainda maior, mas fato é, e é importante enfatizar, né, os custos, nossos custos em cabotagem, muitos, aproximadamente 40% a 45%, são custos dolarizados. Né? Então, você está falando do bunker, onde, né, é um insumo principal, e é um custo em dólar, né, além da manutenção do navio. Né? Se hoje a gente tem um problema mecânico e precisa de uma peça, essa peça, né, ela precisa ser importada, ela foi importada até para a gente poder reparar aquele navio. Né? E quando a gente olha um câmbio, né, hoje eu acho que, de novo, pelo menos pela manhã foi a última vez que eu vi ele, o dólar estava subindo aproximadamente 2%, não sei como é que ele finalizou o dia, né, mas isso nos preocupa muito. Né, e isso é o que a gente colocou para os nossos clientes. O bunker só não caiu mais em função que a gente tem impacto do câmbio do outro lado. Então, hoje, a Petrobras é o único fornecedor de bunker, né, no mercado nacional. Consequentemente, ele pega o valor de mercado, né, desse bunker, né, e nisso ele aplica a taxa cambial do dia. Né, taxa cambial do dia é essa que a gente tem acompanhado, né, que antes da pandemia ela já estava algo em torno de 4,20, quase 4,30, e nesse momento ela já atinge 5,30, 5,40, ela já chegou a 5,65. Então isso é um motivo de preocupação, seja para a Aliança, para os demais players que estão no mercado. Né? Então, por isso que dificilmente a gente tenha condições de estar, não digo oferecendo, mas apresentando um custo menor, né, em função justamente desse impacto que nós temos aí no nosso custeio, em função do câmbio. Bom, a gente já está chegando ao final da live. Eu agradeço muito a tua presença, Jaime, agradeço a presença de todos vocês. Agradeço também a presença dos argentinos que estão acompanhando a live nesse momento. Muchas gracias a todos desde Buenos Aires que estão a escuchar-nos neste live. Obrigado, muito obrigado. E deixo você com as suas considerações finais, Jaime. O que você poderia estar compartilhando com a gente nesse momento? O que você desejar falar nesses últimos momentos? Bom, Alessandra, eu só tenho muito a te agradecer novamente aí. Também dar um grande abraço para todos que estão nos assistindo e acompanhando. Bom, a gente passa por um desafio muito grande nas nossas vidas. Com certeza, nunca passamos por algo semelhante, então o desafio é muito grande. O que eu desejo é que todos sigam com rigor, né, as recomendações dos órgãos públicos e de saúde, né, justamente para que a gente consiga diminuir o impacto dessa pandemia do Covid nas nossas vidas. Já temos sinais positivos na Europa, né, passada a quarentena, de uma diminuição dos casos. Eu espero que o Brasil siga de uma maneira mais séria, né, todo esse cuidado que realmente nós temos que ter, até para que a gente evite um trauma maior nas nossas vidas. E o que diz respeito à economia, a gente está reaprendendo, né? O nosso dia a dia, como eu te falei, depois de 6 semanas a gente começa a ver o mercado com outros horizontes, né? A gente está sempre buscando aí alternativas de um impacto menor, novas possibilidades de crescer em algumas coisas que até então a gente não conseguia visualizar em função de que o ritmo era muito forte de vários segmentos. Né? Mas eu espero aí que a gente saia dessa ainda mais fortalecido, né? E que a gente, quem sabe aí muito brevemente, venha brindar a vida, né? E venha brindar aí os desafios que a gente tem pela frente. Exato. Olha, eu queria até pedir uma desculpa. Muito obrigada aos argentinos que estão em Salvador assistindo. Acabaram de me chamar a atenção. Muchas gracias a ustedes de Salvador que estão com nós. Muchas gracias. Muito obrigado, Câmara Argentina, Bahia, que está aqui também acompanhando. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Obrigada pelas palavras e, principalmente, por suas notas positivas que está passando para a gente. Você tem
obviamente, como executivo, você está informado de tudo o que está passando e você nos passou, com essa live, uma visão positiva do mercado, ou seja, a gente tem sim uma luz no final do túnel. Vou dizer uma coisa, passar toda essa pandemia, eu quero ver você de volta em Salvador, te convido novamente para uma palestra na Câmara Argentina, quero voltar a ver você e a gente poder trocar uma palavra, conversar pessoalmente com todos nós da Câmara Argentina. Muito obrigada por estar compartilhando todo o seu conhecimento e tudo que o grupo Aliança está fazendo nesse momento, uma vez que logística é essencial à vida. Vocês estão transportando alimentos, mas também estão transportando medicamentos, saúde. A atividade de vocês não pode parar, ela é essencial e vocês também estão ajudando a salvar vidas. Então, eu agradeço, em nome de todos os que estão assistindo, ao trabalho de vocês. Muito obrigada pelo seu tempo em estar compartilhando tudo isso que está acontecendo. E, mais uma vez, vamos sair dessa. Com certeza. É isso aí, com certeza. Muito obrigado novamente e contem conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada a todos vocês que estão acompanhando. Isso mesmo, fortalecer a cabotagem sempre. Está em boas mãos. Muito obrigada mesmo. Estamos gente. nos lares e nas mesas dos brasileiros e contem com isso. Obrigada. Obrigadão mesmo. Na próxima visita, muito obrigada. Olha, quem perguntou, essa live, ela está sendo gravada, está no meu canal do YouTube, o link está na bio da minha página, vocês vão poder ver, a partir de amanhã ela já está disponível, viu? A live com Jaime Batista. E na segunda que vem a gente também tem outra live, a gente vai estar divulgando ao longo da semana. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado. Olha, fiquem em casa, se cuidem. Isso tudo vai passar rápido, viu? Beijo grande a todos vocês. Obrigada de coração. Boa noite. Boa noite a todos. Um grande abraço.